Devemos deixar muito claro que, após 21 anos do regime de exceção, a Constituição de 1988 foi elaborada em clima de efetiva participação da sociedade, particularmente dos setores mais organizados. Com efeito, em nenhum outro momento de nossa história, a Carta Magna resultou em tão extraordinária vontade de participar e de interferir no processo de sua construção por parte da cidadania, se não vejamos. Nossa primeira Constituição, a do Império, foi outorgada em 1824, fruto do trabalho de uma comissão escolhida a dedo pelo imperador Dom Pedro I. As constituições republicanas, por sua vez, sempre foram elaboradas por pequenos grupos, a começar pela de 1891, cuja autoria, em larga medida, envolveu um único personagem, o grande Rui Barbosa, patrono desta casa. As cartas de 1934, 46 e 67 seguiram o idêntico padrão, ou seja, grupos restritos elaboraram o projeto a ser votado pelo Parlamento. Não foi diferente nos dois períodos em que o Brasil esteve fora do regime democrático. No primeiro, em 1937, sob Getúlio Vargas, era imposto ao país o modelo fascista da Constituição polaca, o qual forneceria o aparato jurídico para a ditadura no Estado Novo. O segundo, em pleno regime militar, a emenda constitucional de 1969, em verdade, bem mais que mera emenda, tratava-se, no fundo, de uma nova Constituição. Nada mais era do que uma incorporação à lei maior dos dispositivos ditatorial do Ato Institucional número 5. Diferentemente das demais Constituições brasileiras, todavia, a que hoje vigora notabiliza-se pela ênfase absoluta à configuração dos direitos e deveres individuais e coletivos. Seus dois primeiros títulos expressam a notável mudança de perspectiva. O texto se inicia não com a organização do Estado, mas com a prevalência da sociedade. É justamente isso o que permitiu ao grande Ulisses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados, da Assembleia Constituinte e do PMDB, defini-la como Constituição Cidadã no instante da solene promulgação. Estou cada vez mais convencido de que só foi possível chegar à Constituição, a Constituinte em 1987, porque houve a necessária soberania política no longo, difícil e complexo processo de transição que, ao cabo de uma década, possibilitou a saída de cena do regime autoritário. É justo destacar esse aspecto, senhor presidente, porque ele retrata a realidade e, sobretudo, porque tornou menos dolorido percorrer o caminho de retorno à democracia. Nesse sentido, nunca será demais lembrar o papel e desempenho pelo querido Partido do Movimento Democrático Brasileiro para a sucessão do sonho da liberdade. O PMDB, por seus militantes e por suas lideranças, sempre se colocou à frente das grandes lutas que coroaram inúmeras conquistas, como a anistia. A volta das eleições diretas para os governos estaduais e, finalmente, a derrota imposta ao regime militar pelo próprio colégio eleitoral